Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Gente que Pode. Gente que faz a diferença, gente que tem histórias inspiradoras. E antes de começar esse nosso episódio, deixa eu falar aqui com os nossos grandes parceiros que viabilizam esse nosso programa. Se liga aí! O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood. Sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já! E hoje aqui comigo, pessoal, com muito prazer, Arthur Freitas, CEO da iFood Benefícios, um cara que eu conheci há pouco tempo atrás, a gente almoçou juntos e hoje posso dizer, com grande orgulho, te considero um amigo. E uma curiosidade, Arthur me chamou para um almoço, nós almoçamos juntos e fomos a uma saladeria. E aquele almoço foi um dos almoços que me incentivou, até porque ele é um grande esportista, se cuida bastante. E eu comecei ali naquele almoço, naquela saladeria, a falar: poxa, eu tenho que voltar a cuidar mais de mim também, da minha atividade física. E desde lá, logo com outros estímulos, eu já exterminei 7 quilos. Olha então, lá. muito obrigado e dá o seu boas-vindas aí para o povo. Bacana. Também. É um prazer te ter aqui. Obrigado, Adriano. Um privilégio estar aqui com você. Muito legal o projeto que você está construindo. Conversar com pessoas, mostrar para o público a história de pessoas, né, do mundo corporativo é super legal. E é um privilégio, uma honra para mim estar aqui com você, uma pessoa que entende muito de RH, que entende muito de pessoas. Então, muito bacana poder falar com você. Que bom. A honra é toda nossa. Você sabe que ter aqui você, o iFood Benefícios patrocinando, é um motivo de grande orgulho para mim, né? Eu sou um consumidor voraz, né, do iFood, dos seus produtos, e a gente tem alguma outra sincronicidade muito bacana também. Quando eu me inspirei nesse programa, me inspirei num programa de um grande parceiro de vocês, o Fábio Porchat. Histórias inspiradoras, inusitadas. Que história é essa, Porchat? E aqui a gente tem um pouco, que história é essa, Arthur? Você tem alguma história aqui para a gente começar o papo, alguma história inusitada, marcante da sua carreira, da sua vida, que você possa compartilhar com a gente? Adriano, poxa, muito legal. Acho que essa pergunta é uma pergunta muito boa. Eu tenho algumas histórias que elas passam por bastante desafio e talvez as pessoas que convivem comigo no dia a dia não saibam. Todas essas histórias, elas desembocam no mesmo lugar. E eu estou pensando muito aqui em desafio. São histórias de desafio que eu passei ao longo da minha trajetória. E essa trajetória, ela foi marcada por um sentimento que é o tal do síndrome do impostor. Então, em vários aspectos, em vários momentos da minha carreira, eu me deparei com essa síndrome e eu tive que superá-la. Os desafios do trabalho, para mim, não são algo que tira meu sono. Acho que o desafio pessoal, mental, ele é muito mais difícil para mim do que, de fato, o desafio de resolver um negócio, de resolver um problema, de ajustar uma crise. Para mim, isso não me tira tanto sono, que de fato me tira o aspecto pessoal, psicológico.
eu posso compartilhar aqui algumas das histórias. Eu ia te perguntar um pouco como você começou a descobrir isso e como você caracterizou isso como síndrome do impostor. Porque você devia passar por situações que você nem sabia o que era ou nem conhecia esse nome. Mas como você começou a lidar com isso? De fato, talvez as primeiras 2 vezes que eu senti, eu não sabia que chamava síndrome do impostor. Sim. Mas eu sentia que o meu sentimento na época era que eu estava no lugar que eu não deveria estar. Que eu estava lá por engano. Alguém me colocou lá sem querer. E eu percebia isso me deixava ansioso, até o ponto que eu comecei a refletir mais e, enfim, conversei com muitas pessoas que me ajudaram aqui ao longo dessa trajetória, para identificar que aquilo ali nada mais é do que uma ansiedade boba, né, por algumas premissas que tinha na minha cabeça. Até que, de fato, o nome Síndrome do Impostor começou a aparecer mais, e eu falei, Sim. poxa, peraí, isso aqui era o que eu sentia naquela época. A primeira história que eu tenho aqui, quando eu tinha 22 anos de idade, eu fui convidado para tocar uma área de inteligência de mercado na Vigor. Ficou. Então, eu era muito jovem e assim, tinha uma área, meus pares eram muito mais velhos do que eu lidava com pessoas muito sêniores e aquilo ali me gerava uma certa ansiedade, porque, né, tem um garoto ali conversando com gente que tem anos e anos de história e aquilo ali me gerava uma super ansiedade. Outra história que eu tenho aqui, né, outra passagem que também tem a ver com isso, é quando eu fui para o BCG. Eu saí da Vigor e fui para uma consultoria de estratégia. Ou seja, uma Vigor, uma empresa de consumo, né, produtos alimentícios. E aí você foi para uma consultoria de estratégia. Fui para uma consultoria de estratégia que ali, de forma holística, falava sobre finanças, falava sobre estratégias, falava sobre marketing, preço, falava de tudo. Então, é uma consultoria que é dedicada a auxiliar tomadores de decisão de grandes empresas. E o principal recurso desse tipo de empresa é o capital humano. Sim. Então, as pessoas que trabalham lá têm um arquétipo muito claro. Geralmente são engenheiros de produção formados nas melhores universidades do país. Fizeram MBA nas escolas lá fora, nos Estados Unidos, Ivy League, né, com uma inteligência muito grande, né, QIs muito altos. E eu não tinha nada daquilo, para ser bem sincero. E eu cheguei num lugar onde... Eu me lembro a primeira vez que eu pisei lá, eu tive que me introduzir junto com outras pessoas. E eu lembro que cada um falava, eu sou fulano, passei em primeiro lugar na Poli, estudei em Harvard, etc., com honras. E aí chegou minha vez, oi, eu sou o Arthur. E eu estou aqui para trabalhar bastante. E eu tenho que te fazer uma pergunta diretaça agora. Claro. O que você tinha? O que eu tinha? Sim. Eu tinha o que eu trago muito comigo, que é esforço e garra. Eu acredito pouco em talento. O talento de fato existe, mas eu acredito muito no poder de fato você pensar que você precisa resolver um problema, você consegue resolver, você se dedica, se esforça e você chega lá. Independente se você estudou na escola A, B ou C, ou se você é muito inteligente ou não, você consegue chegar lá com bastante esforço. Eu posso conversar com o nosso telespectador ali? Com toda certeza. Vocês prestaram atenção nisso? É muito importante o que Arthur acaba de falar aqui, na minha opinião. Eu, estudioso aí do trabalho e das carreiras, eu sempre falo o poder, né, do querer e do saber. O saber é muito importante, sempre. A gente precisa estudar, a gente precisa se aperfeiçoar. Agora, o querer faz toda a diferença, né? Que é a capacidade de você colocar o seu conhecimento em ação. E isso não são todos que têm. Então, eu já conheço a tua trajetória, conheço, né, a tua história e isso me marcou bastante. Agora, você tem uma história interessante de formação também, inclusive fora do país, né? Compartilha com eles como é que é essa tua história aí, como você estudou, em que você se formou. Minha vida foi pautada por muita mudança, Adriano. Eu acho que isso, inclusive, faz parte de quem é o Arthur de hoje. Eu nasci em Belo Horizonte, me mudei muito cedo para o Rio de Janeiro.
Morei 4 anos no Rio, do Rio me mudei para a Argentina, fiquei 1 ano e meio, da Argentina me mudei para o México, fiquei 4 anos no México, do México voltei para o Brasil, aí sim em São Paulo. Isso por causa do trabalho da minha família, então, né, a minha infância e adolescência foi construída com uma base em mudanças, então eu falo que eu perdi muito as minhas raízes, de fato, lá atrás, e isso me permite ser uma pessoa que consegue gerenciar a mudança bem. Eu gosto da mudança. Eu me lembro quando eu estava na escola, eu começava a fazer meus amigos e aí chegava um momento que estava tudo certo. Você passou aquela barreira de tempo, né, de se adequar a uma nova realidade e a partir disso eu tinha que me mudar de novo. Então me frustrei bastante, mas depois eu entendi o quão poderoso foi aquilo. Eu consegui, nessa minha trajetória, me permitiu conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, hábitos completamente distintos, e eu acho que isso me ajudou muito. E aqui em São Paulo eu estudei administração de empresas, eu fiz um mestrado também em gestão, fiz alguns cursos fora do país, então sim, com certeza, acho que a formação é um tema super importante, mas ela não é a única coisa que importa quando a gente fala de carreira de sucesso. É isso aí. Essa inteligência emocional, essa capacidade de fazer faz toda a diferença, né? E essa coisa que você falou, né, de mudança, eu sou muito perguntado, né? Poxa, Adriano, quais são as competências hoje mais requeridas, ou profissional, onde mais pega? Eu tenho falado de duas muito, né? De adaptabilidade e de agilidade. E adaptabilidade é o que você descreveu aí, nessa capacidade que você teve desde pequeno de se adaptar, creio que faz toda a diferença, né? E no seu mundo hoje, na sua cadeira hoje, né, como é que você vê o setor, a indústria e principalmente a iFood Benefícios liderando inovação, liderando essa indústria? Como tem sido aí seus desafios? Bacana. Eu estou num ambiente que eu me sinto em casa, Adriano, que é o ambiente de mudança. O iFood Benefícios é uma empresa de vale alimentação, refeição e outros saldos, então de benefícios corporativos, que quando a gente fala de vale alimentação e refeição, é um setor regulado. Tem uma regulação para isso, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que é um programa feito pelo governo federal, só que ele foi construído na década de 70. As empresas evoluíram e o programa precisou de uma mudança, de uma renovação. O setor está passando por essa mudança neste exato momento e as empresas estão se adequando e estão construindo a solução que vem para ficar nos próximos anos. Então, eu estou num momento de muita mudança, de acompanhar as mudanças, inclusive de auxiliar o setor a construir um produto muito mais forte. E o que é esse produto? É um produto que, de fato, coloca o colaborador no centro. Antes, as decisões estavam muito pautadas em incentivos comerciais, em relação só, e não olhava para o produto, não olhava para o colaborador se ele podia usar aquele saldo, se ele podia usar aquele cartão. E hoje, a mudança regulatória, as empresas inovadoras, como o iFood Benefícios, têm construído um produto que olha para o colaborador, que faz com que o colaborador tenha flexibilidade, que possa usar o seu cartão em qualquer lugar, que se conecte com novas formas de se alimentar, né? Antes, a única forma de se alimentar é ou você ia no supermercado e comprava comida, ou você ia no restaurante. Hoje, você consegue pedir a comida. Então, essa conexão precisava ser feita, hoje ela é feita aqui pelo iFood Benefício. Além disso, né, a indústria como um todo ajuda os restaurantes, né, com taxas menores, ajuda as empresas na gestão. Então, é uma mudança que está acontecendo e eu acho que vai ser muito positiva para o colaborador, para quem de fato usa aquele cartão na ponta. Perfeito. E o colaborador, né, de qualquer empresa, ele participa dessa experiência? Como vocês medem o engajamento deles, a satisfação? Como vocês... a experiência dele com o produto, né? Como é isso? A gente participa ativamente de entrevistas com as pessoas, com os colaboradores que usam o nosso cartão. Então, a gente está em contato tanto com empresas, né, o RH, de fato, que olha para o seu grupo de colaboradores de uma forma mais ampla e colhe todos os feedbacks que vêm. A gente também conversa com os colaboradores que detêm o cartão.
E a gente mede pesquisas de NPS. Nosso NPS consistentemente cresce. Que bom. Porque a gente vem aprimorando cada vez mais a experiência. Então, esse é um tema super importante para a gente, colocar o colaborador no centro. E, claro, o iFood Benefícios ele nasceu dentro do iFood. Então, a gente precisa pensar que é uma empresa de tecnologia, a gente construiu um negócio lá dentro, e a gente fala muito de eat your own dog food, né? Que na tradução livre é coma a sua própria comida de cachorro, mas no caso que para você, de fato, você consiga testar os seus produtos e viver a realidade de fato como ela é, sem privilégios. E a gente fez o iFood Benefícios primeiro para os colaboradores do iFood. E a gente começou, Adriano, com várias ideias inovadoras, mas que muitas deram muito errado. E a gente só fez isso... Pode citar algum exemplo, né? Com toda certeza. A gente tinha uma clara convicção de que o futuro dos vale alimentação, refeição, não tinha cartão. Então, você faria pagamentos com um QR Code, com uma carteira digital apenas. A gente fez isso dentro de casa. Você pode imaginar o que aconteceu no dia seguinte, né? Parou a empresa, esse negócio está ruim. E eu acho que isso é super importante, porque permitiu com que a gente entendesse de fato a dor. A gente usava, a gente via... A pessoa quer ter o cartão? A pessoa quer ter o cartão. A pessoa quer ter o cartão. Tangibiliza ali. Exato. Então, a gente testou muito dentro de casa, a gente sentiu na pele, de fato, como era a utilização, e com isso a gente foi a mercado e lançou o produto. Você descreveu o iFood como uma empresa de tecnologia, o iFood Benefícios nasce ali, falando de tecnologia e inovação. O que vocês têm feito que tem sido assim, disruptivo, diferencial, né, ou que você sonha ainda fazer? Pode compartilhar algo? Com certeza. A indústria está mudando. Sim. E o que a gente tem feito acho que tem alguns pilares aqui de construção que a gente vem fazendo. A primeira delas, no colaborador, é como a gente consegue fazer com que o colaborador consiga utilizar o seu saldo em qualquer lugar e que ele consiga usar dentro do iFood. Então, isso, check, assim, é uma inovação que já foi feita. O segundo ponto é como você consegue acoplar outros serviços para que aquele colaborador possa utilizar ou possa ter a facilidade dentro do mesmo lugar. Então, novos serviços, consiga contratar ali, eventualmente, um crédito consignado, alguma coisa nesse sentido, que ele tenha a facilidade de utilizar ali dentro do app, que é onde ele gerencia seus saldos. Além disso, quando a gente olha para a empresa, hoje a empresa, ela muitas vezes tem uma dor de fazer a distribuição dos benefícios. Né? Você foi RH por muito tempo, você sabe a dor, né, da necessidade operacional, de esforço de você todo mês apurar quanto que cada colaborador deve receber, fazer aquela recarga, pagar, etc. Então, a gente tem construído uma plataforma que ela é muito mais simples e a gente está muito avançado com inteligência artificial para permitir com que o processo de recarga seja muito mais fácil. Um exemplo besta aqui, mas que ele é aplicável para a realidade de algumas empresas. Se você tirar uma foto de um papel falando o nome das pessoas e quanto que elas precisam receber, a inteligência artificial consegue ler e consegue refletir isso dentro da plataforma e fazer a distribuição para você. Então, a gente tem facilitado esse processo, porque, de novo, é um processo moroso, um processo que leva tempo e, claro, custa para a empresa. Claro. Então, a gente tem desenvolvido isso. E para o restaurante, a gente tem construído ferramentas para fazer com que o restaurante tenha visibilidade para a nossa base de usuários, para que ele possa vender mais. E para que ele possa vender mais em um cartão, que ele receba um cartão que tem taxas inferiores à de outros cartões que tem no mercado. Então, ele vai capturar uma parcela maior de pessoas com uma transação que vai ser mais barata para ele. Então, a gente ajuda o ecossistema como um todo. Outro ponto que eu não falei do usuário, mas que eu acho muito importante ressaltar aqui, é que hoje o Vale Alimentação e Refeição ele não dura o mês todo. O colaborador não consegue comer todos os dias com o seu Vale Alimentação e Refeição. Então, a gente quer muito ajudar o colaborador a estender a vida útil. Então, dar opções para que ele possa comer mais barato. A gente tem se provocado muito, tem feito alguns testes para isso, e essa deve ser uma inovação importante aqui que a gente deve tirar do papel. Ou seja, né, durar ali os 30 dias, Exato. Que é um desafio.
Exato. Eu comecei minha carreira como estagiário. Eu ganhava, na época, era ticket de papel, né? papel. Ainda na década de Era o 80. voucher. Era. E para aquele negocinho durar, ainda dá para usar no final de semana, tomar um chopinho, era um desafio enorme. Vamos falar, eu tive visitando o Arthur na sede do iFood Benefícios aqui em São Paulo e eu me senti muito à vontade, me senti muito bem, uma sede muito legal e senti a vibe, que eu chamo de cultura, né? Vamos falar agora de cultura e liderança. Como você descreve a cultura assim da iFood, né? Da iFood como um todo, iFood Benefícios, vocês estão lá, vocês são uma empresa só. E como você descreveria essa cultura, né? O jeito de fazer as coisas? Esse é o tema que eu talvez mais gosto Imagino. de falar e abordar, Adriano. Acho que a cultura é um dos principais pilares de sucesso do iFood. A gente tem uma cultura, e eu posso trazer aqui alguns dos pilares, que são, primeiro de tudo, o empreendedorismo. Então, eu vejo ainda poucas empresas no Brasil, grandes, relevantes, que permitem um empreendedorismo interno. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um empreendedor dentro do iFood. Como? Eu sou, né, eu toco um negócio, uma empresa, dentro de uma empresa. Eu tenho muita autonomia. A gente sonha muito grande. A gente pensa muito em inovação. A gente tem uma mentalidade de encarar os fatos brutais. Então, né, por ser um empreendedor, eu preciso de feedbacks muito rápidos. Né? As coisas são muito rápidas. Então, eu preciso muito receber feedbacks e eu preciso encarar aqueles fatos brutais. Eu não posso esconder, eu preciso resolver aqueles problemas. Então, o empreendedorismo é um pilar muito importante para a gente. Além disso, a gente tem inovação. Então, a gente tem uma cabeça de testar muito, de pensar de uma forma ambidestra, que nada mais é do que você pensar com os dois lados do cérebro, né? Sim. Tem um lado mais planejador e um lado que faz mais, que atua mais, executa mais. Então, usar essa ambidestria, e às vezes não é uma ambidestria que vai ser só em você. Você precisa ter, né? Se você tem um time, você precisa ter a capacidade de entender que você precisa de pessoas que planejam, pessoas que executam. Perfeito. E coloquem esses dois tipos de pessoa para trabalhar. A gente pensa muito em ambidestria, teste, uma mentalidade de dados, olhar os dados, entender o que está acontecendo e atuar em cima disso. E aí, claro, construir todos os testes em cima desses dados. A gente fala muito de tamo junto, né? A gente fala muito de gente é um pilar super importante, né, para o iFood e a gente se conecta muito com as pessoas. Né? Então, as metas, elas são metas que abraçam a todos. Então, a gente faz o máximo possível para não ter nenhum tipo de silo, para que as pessoas se ajudem e construam um negócio muito grande. De novo, a gente está falando de um empreendimento, a gente está falando de vários sócios dentro da empresa. Consequentemente, a gente quer com que a empresa prospere como um todo. Então, a gente precisa fazer o melhor para a empresa e não necessariamente o que é melhor para uma área especificamente. Então, acho que isso é um pouco do que molda a cultura do iFood Benefícios. Tem um outro tema que não necessariamente é um tema que a gente tem, né, como no nosso set de valores, mas que ele é muito importante, ele está intrínseco em muitas dessas coisas, que é a garra. A gente fala muito de garra. As coisas não são fáceis. Você construir um negócio grande, impactante, não é simples. É muito difícil. E se você não tiver garra, você para no meio do caminho. Então, precisa ter muita clareza do que você quer e, com isso, garra, perseverança, ter a ambição, sonhar grande. Acho que isso faz com que a gente consiga construir coisas grandes e relevantes no país. Eu admiro muito a empresa, né, a história e principalmente a cultura. Né? E cultura é isso, gente. Eu falo que não tem cultura boa ou ruim, tem aquela que você se identifica. Agora, uma empresa que consegue, de fato, né, colocar essa cultura sendo algo muito forte, presente nas atitudes, né, dos líderes, dos profissionais, isso faz muita diferença. Eu fiz uma pesquisa, Arthur, com a revista Exame, e publicamos em abril, e eu perguntei a 200 CHROs do Brasil o que tira seu sono, qual é seu pesadelo. E 117 responderam, foi tema de uma reportagem com a Exame, de um artigo, e a resposta número 1, disparado, foi não ter líderes preparados para os desafios atuais e futuros.
E estamos falando de quantidade, porque às vezes você tem cadeiras vazias, você quer preencher, você não encontra a pessoa, nem interna nem externamente, para ocupar uma posição de gestão. E de qualidade, porque você tem profissionais em cadeira de gestão que não estão com as habilidades de liderança, né? De engajar, de inspirar, de reconhecer, de desenvolver, que eu falo que é bem diferente de gerenciar. Está na cadeira de gestão, às vezes eu pergunto para o executivo ou para o empresário, quantos líderes você tem? Aí ele fala, 150. Eu falo, não são as caixinhas de líderes, porque você tem 150 gestores. E alguns deles só conseguem gerenciar, planejar, controlar, organizar, ajustar. Agora, liderar são habilidades de inspirar, desenvolver, engajar. Isso é um grande desafio que as empresas ainda encontram, né? Como é que você vê seu estilo de liderança? Como é que você tem desenvolvido isso? E como é que você vê o da empresa como um todo? Que eu sei que é uma grande preocupação de vocês. Legal. Eu vejo que eu acredito muito, né, na autonomia e alinhamento. A gente tem muitos líderes dentro do iFood e um dos pilares, como eu comentei agora, é o empreendedorismo. Eu preciso empoderar as pessoas para que elas façam o trabalho delas. Eu preciso garantir com que elas estejam alinhadas com aonde a gente deveria chegar, um alto alinhamento, um direcionamento muito claro, mas eu preciso dar linha para as pessoas, dar pista. As pessoas precisam fazer o trabalho delas. Então, acredito muito nessa combinação de alto alinhamento com alta autonomia do time. Com isso, eu empodero muito o meu time. Como você faz isso na prática? Eu permito com que o time tome as decisões. Muitas vezes, quando me trazem alguma pergunta se deveria fazer A ou B, eu tento não responder. Óbvio que eu sempre vou dar as minhas percepções, mas eu tento não responder e deixo o time resolver. Agora, quando o tema é muito crítico, né, meu papel ele está na estratégia, mas chega um momento que eu preciso mergulhar e entender algum ponto específico. Então, eu vivo na estratégia, pensando como é que esse negócio vai ser daqui a 2, 3, 5, 10 anos, como que a gente continua crescendo, como que a gente continua construindo um produto melhor, como que a gente tem melhores números financeiros, mas às vezes tem problemas táticos que eu, como empreendedor, preciso mergulhar. Eu não posso simplesmente deixar aquele negócio. Então eu entro, ajudo o time, quando está tudo certo, eu volto para a superfície e continuo o meu trabalho de estratégia, mas claro, participando de decisões muito importantes. Acho que outro tema que meu estilo de liderança traz é uma conversa muito franca, assim, tendo a ser a pessoa mais transparente. Então, a minha intenção é, de fato, falar o que está acontecendo, trazer as minhas percepções, entender o outro lado e poder ajudar, né? Senão, acho que a gente vai ter agendas paralelas e eu acho que essa não é a intenção. Acho que esses são os principais aspectos aqui que eu tenho. E, claro, tem um ponto que é importante, que é a gente fala muito lá no iFood, que é o care to dare, né? Que é eu vou tentar traduzir aqui de uma forma mais explícita, mas né, como que você cuida da pessoa para poder desafiá-la. Então, tá perto do seu time, entender a realidade na pessoa física mesmo. Se a pessoa está passando por uma dificuldade, é muito importante para você garantir com que ela tenha confiança de que está tudo bem, que ela tenha segurança psicológica, para aí sim você poder desafiá-la. Que ela vai se sentir bem para aceitar o desafio e tocar aquele desafio. Perfeito. Eu conheço seu time, sou fã deles e é um processo que não termina, né, do exercício da liderança. E por coincidência, a segunda causa de perda de sono dos RHs é a saúde mental. Então, esse papel da liderança, principalmente desse último exemplo que você colocou aí, é fundamental. A gente precisa não cuidar das pessoas, que eu me provoco, né, a ressignificação disso tem um bom tempo, mas ajudá-las, dando, né, condições, desafio, incentivo, orientação, ferramenta para que elas se cuidem, né? Então,
Acho que esse é hoje o verdadeiro papel da liderança. Terminando um pouco esse primeiro bloco mais profissional, como que você poderia descrever qual foi o seu grande desafio, né, nessa cadeira desde o primeiro dia que você assumiu? Meu grande desafio foi reposicionar o iFood Benefícios. Acho que as pessoas veem iFood Benefícios e elas começam a enxergar melhor essa marca faz uns 15, 18 meses. Mas ela existe há 4 anos. A gente teve um reposicionamento passado que ele se conectava muito mais ao colaborador apenas, e não ao RH. Então, essa aproximação dos RHs, essa aproximação das empresas, né? Uma empresa que vende para empresas, foi muito importante. E fazer essa construção, ela é muito trabalhosa, porque você precisa mudar a forma de se comunicar, e a forma de se comunicar é desde a mensagem que você vai passar até o canal que você vai utilizar para isso. Então, muitas vezes se investia em alguma mídia de performance, mas na verdade você precisava estar próximo de tomadores de decisão que de fato olham para aquele tipo de serviço e consideram aquele tipo de serviço. Então, participar de eventos, por exemplo, foi um tema muito importante para a gente. Além disso, você precisa mudar o seu canal de vendas, porque você precisa entender qual que é o perfil de empresas que você tem e você precisa alocar times comerciais diferentes para cada um desses tipos de empresa que você atua. E muito do processo, e claro, a construção da marca. Antes as pessoas conectavam muito iFood Benefícios com benefício do iFood. Sim. Ou seja, um frete grátis, um cupom, mas não, na verdade é um vale alimentação e refeição. E a gente fez a campanha com o Fábio Porchat, bem didática, para de fato contar o que é o iFood Benefícios de uma forma muito simples para que as pessoas se lembrem. E a gente tem crescido cada vez mais no espectro de top of mind da categoria e, claro, de uma indústria que tem players que estão aqui há décadas. Então, a gente tem crescido a taxas incríveis em conhecimento das pessoas. Então, esse foi um desafio muito legal que eu tive na minha carreira e continuo nele, continuo tocando aqui. Acho que esse negócio vai continuar crescendo bastante a taxas muito, muito, muito grandes. Vamos nessa. Vamos. Sou um grande apoiador. Inclusive, estava semana passada num evento em Goiânia, estava lá a Sheila do seu time, a gente interagiu bastante, eu sentei numa mesa de almoço com ela. E foi muito legal, porque eu lembrando da experiência lá com ela na mesa de almoço, com os organizadores da Associação Brasileira de RH, a forma indignada no bom sentido dela querer construir um evento melhor, de poder fazer críticas construtivas que ajudaram aquela organização, foi muito legal. Esse é o nosso estilo. Característica do seu time, foi muito bom. Falando aí em propósito, né, em carreira, como é que você vê, então, teu propósito pessoal hoje como um grande CEO de uma empresa que, como você falou, está focada na experiência do colaborador, no bem-estar dele? O que te move? Adriano, um dos principais propósitos que eu tenho aqui comigo, não é um grande propósito, mas é algo que tem uma filosofia que eu tenho, é de fato conseguir facilitar a vida das pessoas. Acho que hoje o mundo é complexo demais. Sem dúvida. Tem problema demais. E se a gente não facilitar a vida das pessoas, as interações ficam muito mais difíceis. Então, tudo que eu penso em como que eu deixo as coisas mais simples. Isso passa pela comunicação, de ser uma pessoa pragmática, direta, de falar sem dar muita volta, até de fato como eu lido com o meu time, né? De o que você precisa de ajuda, como que eu te ajudo, como que eu te entrego uma informação que vai te fazer ir para frente de forma mais rápida e mais fácil. Isso é o que muitas vezes me move, isso é um pilar que muitas vezes está no meu subconsciente, mas eu sempre estou tentando fazer isso. Que bom. Quando você era garoto, você sonhava com essa carreira? Ou você, se tivesse uma outra carreira, qual seria? Pior que sim. Fala. Pior que é verdade, assim, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa se não trabalhar numa empresa, né? Seja uma empresa
né, uma empresa de alguém Sim. ou uma empresa minha. Sempre pensei no mundo corporativo. Teve alguma influência para isso? Minha família, né, assim, tanto meu pai quanto minha mãe sempre trabalharam. Meu pai foi um empresário, então acompanhei bastante, né, a vida profissional, tanto nas nossas mudanças, mas eu desde pequeno né, me dava ao luxo de entrar na sala de reunião e ouvir o que estava acontecendo. E isso foi de alguma forma entrando na minha cabeça. Então eu sempre quis ser um presidente de alguma grande empresa, seja ela minha ou seja ela de outros acionistas, mas isso sempre teve na minha cabeça. Agora, se eu tivesse que fazer alguma coisa diferente de trabalhar no mundo corporativo, provavelmente, eu tentaria ser um atleta de alta performance. Isso aí. Eu conhecendo um pouco você, eu chutaria essa. Eu gosto muito... do desafio. do desafio, acho que de se empurrar cada vez mais para fazer as coisas melhor. Acho que a disciplina, a garra, né, são pontos muito importantes. Acho que tem paralelos muito relevantes aqui entre o mundo corporativo e o mundo do atleta, né, o mundo esportivo. Então, eu me identifico bastante, eu gosto muito de esporte. Então, acho que essa seria um plano B para mim. Que bom. Uma pergunta que eu amo fazer. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho ao Arthur, mais garoto ainda, com 15 anos, que conselho você daria? Para não ter pressa, Adriano. Eu acho que muitas vezes eu quis fazer... É difícil, principalmente quando você é jovem, né? Assim, existe um senso de urgência muito grande. Mas a pressa, muitas vezes, ela faz que você queira controlar o tempo. E o tempo não dá para controlar, não. Acho que dá para controlar o seu esforço. Dá para controlar o seu ímpeto, a sua gana, a sua vontade. Mas o tempo tem que esperar. Então, acho que paciência foi um fator que muitas vezes me deixou ansioso e que eu não precisava ter ficado ansioso por isso. Mas te ajudou, né? Te trouxe até aqui. Com certeza. Falando de ansiedade, né? Como você lida com os desafios, essa parte de buscar equilíbrio, né? De se cuidar? Como é que você lida com isso? Como é que é a sua rotina? Eu tenho uma rotina de fazer bastante esporte, né? Como você sabe. Inclusive, corri minha primeira maratona agora, nesse fim de semana. Aonde? Em Jurerê Internacional. Jurerê. Parabéns. Obrigado. Não é simples, eu sei que você já correu, você sabe muito bem como é. Eu treino jiu-jitsu há 15 anos, sou faixa preta de jiu-jitsu, então o esporte para mim é algo que sempre me influenciou. Mas fora isso, eu acho que eu sou uma pessoa muito aberta, eu não tenho muitas papas na língua, então eu falo bastante, eu me expresso bastante, eu conto o que eu estou sentindo para as pessoas. Isso acho que desafoga bem, sabe? Então eu não tenho tanto... Eu não chego em casa tão estressado assim, claro. Muitas vezes você tem o estresse natural, converso bastante com minha esposa. Minha filha, né? Gasto muito tempo ali cuidando da minha filha, ficando com a minha esposa. Acho que isso desopila um pouco de problemas da vida como um todo. E eu voltei a fazer terapia agora, fazia tempo que eu não fazia. Fiz por um tempo relevante, parei de fazer, voltei a fazer agora. E eu acho que isso ajuda a colocar as ideias no lugar também. Que bom. Bom te ver se cuidando. Agora, galera, nós vamos para o último bloco, que é o ping-pong, que vocês já estão aí acostumados, que é a parte que eu mais gosto, que meus entrevistados, eles perdem a noite pensando, mas que é muito legal. Vamos aí. Tá pronto, Arthur? Eu tô pronto. Então, vamos embora. São 15 perguntas, ping-pong. Claro que você pode explicar um pouquinho mais, e agora eu vou botar aqui para eu ler. Me preparei a noite toda para isso. Imaginei. Uma música que define a sua jornada até aqui. Não vou te pedir para cantar, não. Pode ser duas? Pode, claro. Duas músicas que traçam, talvez, em realidades e contextos muito diferentes, mas elas têm uma mensagem muito parecida. A primeira delas é Samba da Bênção, do Vinícius de Moraes, que fala que é melhor ser alegre que ser triste, mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza.
Então, o que passa é, a vida nem sempre vai ser uma linha reta, né? Assim, Sim, você sem vai dúvida. ter voltas, idas e vindas, isso é preciso superar, né? E a segunda música é uma música, eu gosto muito de rap, é uma música americana. Eu gosto muito do primeiro trecho dessa música, que chama Praise God, do Kanye West, que fala que mesmo que você não esteja preparado para o dia, não pode ser sempre noite. E, de novo, é o mesmo paralelo, né? Você está passando por dificuldades, você vai conseguir chegar lá, é só segurar a onda que o dia vai chegar. Então, acho que são dois paralelos legais aqui. E o dia é sempre uma oportunidade de recomeçar. Um filme que você recomenda, ou que você gosta de rever, ou que te marcou? Eu vi um filme que ele não é tão novo, mas eu vi recentemente esse filme que chama Vice, que é com Christian Bale, que ele faz o papel de um burocrata americano que corre pelas beiradas até virar o homem mais poderoso do mundo, que no caso era o vice-presidente da República do George Bush. Não me lembro o nome dele. É uma história real? É uma história real. Mas é muito interessante ver a ambição e muitas vezes a ganância dessa pessoa, né? E tudo que ela faz para chegar ao poder. E o que eu acho mais interessante ainda desse filme são os efeitos colaterais das escolhas que ele tem. Então, os impactos na família dele, os impactos na saúde dele. É muito legal, assim, o filme é uma história super bacana e uma história Não verídica. conheço. Foi o vice-presidente que, inclusive, participou ativamente da Guerra do Iraque. Era o vice-presidente do George W. Bush. Tá bom. Adoro ver filmes com a minha esposa, vou ver se vemos esse junto. Uma cor que simboliza a sua personalidade. Essa é difícil, Adriano. E aí? Mas eu diria azul. Azul é uma cor que eu gosto de usar. Sim. Me sinto bem. Dizem que azul tem vários significados, né? Sim. Mas azul, esperança, tranquilidade. Eu tento passar, né, uma tranquilidade para tudo que eu faço. Então, acho que o azul é uma cor legal. Você sabe que tem aquela expressão, né? Pô, você tá feliz? Pô, viu o passarinho azul? E você sabe que esse final de semana eu fui para um lugar chamado Pirenópolis com minha esposa. Ela me fez subir numas cachoeiras, que até chegar lá é bem estressante, mas chegando lá foi bem lindo. E a gente chegou perto de um local assim, mais cheio de árvores. E 3 pássaros saíram voando e eram azuis, cara. E eu nunca tinha visto um pássaro azul, né? E a gente até brincou, ó, tá vendo aí, ó? Né? Felicidade, né? Felicidade aqui. Que seja. Em dose tripla. Para você e sua família também. Um lugar onde você se sente em paz. Paradoxal isso, tá? Durante um treino de jiu-jitsu. É interessante porque quando você está treinando jiu-jitsu, tem alguém querendo te mobilizar, para não falar outra coisa. E é um momento que você desliga de tudo e você se concentra apenas naquilo. Porque você precisa sobreviver. Sim. Né? É um instinto de sobrevivência. Então é um momento que, por mais que seja muito estressante, você está em paz com muitos dos seus problemas. Imagino. Um sabor que lembra a sua infância. Mate couro. Mate Sabe couro? o que é isso? Cara, não. Foi no Rio, não, né? Não. Tem do Rio também, posso falar do Rio, mas mate couro é um refrigerante de Minas Gerais. É um Guaraná de Minas Gerais. É sabor da infância. Mas tomava muito o Guara Plus, Guaravita. Guaravita. Olha o merchan aí, galera. Esses eram que eu tomava e era sabor da infância. Isso aí. Guaravita é a CEO lá, a dona da empresa, é amiga. Então, valeu aí o merchan, hein? Um livro que você recomenda ou relê ou que te marcou? Um livro que eu gosto muito de reler chama The Hard Things About the Hard Things, o lado difícil das situações difíceis, acho que é a tradução para o português. É o livro do Ben Horowitz, que é fundador da A16Z, que é um dos principais venture capitals do mundo, investiu em empresas muito relevantes, e ele conta um pouco a história do empreendedor, né? Ele conta as características do empreendedor, e uma coisa que me chama muita atenção é que ele fala que numa vida de empreendedorismo só tem 2 sentimentos, pânico e euforia.
Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo, um dia você está lá em cima, outro está lá embaixo. Faz sentido. E é isso. É isso aí. Um talento que poucos conhecem. Putz, esse é difícil. Eu não tenho muitos talentos, assim, não, não conhecidos. Assim, acho que o jiu-jitsu é um negócio que eu faço há muito tempo. Não vou me considerar uma pessoa talentosa, mas sou uma pessoa esforçada. Uma faixa preta, velho. Mas sou esforçado, né? Cheguei lá. Muita gente não sabe, né? Eu não tenho aqui as orelhas, não tenho o estereótipo todo aqui, mas eu acho que o jiu-jitsu é um desses. Tá bom. Um prato que você adora ou cozinhar, ou porque eu não cozinho nada, mas se não for o caso, ou adora comer? Eu adoro comer comida japonesa, no geral. Não necessariamente só sushi, acho que os pratos quentes também japoneses eu gosto muito. E que eu gosto de cozinhar também, não tenho esse dom não, Adriano. O que eu faço lá em casa às vezes, que eu gosto, é tartar. Boa. Ou de atum, ou de carne. Convida a gente um dia. Com toda certeza. Uma estação do ano que te inspira, meu amigo? Verão. Verão? Por quê? Sol. Minha vida é 10 vezes melhor com sol. Quando tem sol, eu fico com muito mais disposição. Tamo junto. Pra mim é muito melhor. Tamo junto, iFood. Um cheiro que te traz boas lembranças. Um cheiro? O cheirinho da minha filha, assim, né? Ela usa um perfuminho e às vezes esse perfuminho fica na roupa. Lindo. Isso, a lembrança vem na hora, vem à tona e é sempre muito bom. Uma pessoa que fez toda a diferença na sua vida. Acho que tem várias, mas eu preciso puxar a sardinha para dona Teodora, que é minha filha. Que tem só 2 anos de idade, mas mesmo pequenininha, ela me ensina muita coisa. Mudou completamente minha vida, por motivos óbvios. Mas nem só isso, acho que você amadurece muito mais, você tem um senso de responsabilidade muito maior. E claro, aí junto com ela, minha esposa também, um papel super importante aqui no tudo que eu faço. Estou com ela há muito tempo, então acho que são as 2 pessoas aqui que... A última do ping-pong, uma palavra que define o Arthur. Eu tenho uma percepção, mas quero te ouvir. Empenho, eu acho que tem várias, empenho, que são próximas, né? Empenho, esforço, acho que garra, acho que são essas que são as que mais me identifico. Muito bem, passou aí no teste do ping-pong, adorei. Foi bom ter estudado antes. Foi bom ter estudado, perdido a noite. E assim, meu amigo, você começou falando sobre a síndrome do impostor, né, que algumas pessoas podem entender sobre como se fosse uma vulnerabilidade sua, né, uma história aí que te pertenceu. Eu fiquei muito orgulhoso de você ter começado falando disso, porque a gente precisa levar essas histórias para as pessoas, você aí que está nos assistindo agora, que também tem seus desafios. A vida é essa, né? A gente tem que se superar, a gente tem que se desafiar. E eu tenho falado que liderar não é sobre ser perfeito, longe disso. Não é só sobre ser exemplo, é sobre ser humano. E sobre ser humano, todos nós temos nossas questões, nossas forças, nossa garra, mas temos também nossas vulnerabilidades, que a gente precisa encarar, né? E precisa reagir, precisa superá-las. E você compartilhou muito dessa história aqui conosco, né? Então, se pudesse deixar uma mensagem final aí para o telespectador, qual seria, meu amigo? Eu acho que a mensagem é muito conectada ao que você falou, Adriano. Por mais que as pessoas sintam, né, eu imagino que muita gente pode ser tocada pela síndrome do impostor, por mais que você sinta que você não está no lugar correto, acho que vale uma reflexão, vale entender um pouco mais o que te levou até lá, quais foram os seus pontos positivos, quais foram os seus pontos fortes para fazer você estar lá, e que cada um é único, né? Você não pode necessariamente se comparar a quem está do seu lado, né? Seja pela idade, seja pela experiência. Cada um tem uma vivência única e a sua posição, onde você está agora, com certeza é fruto de tudo que você fez e não necessariamente por uma mera sorte. Bom, meu caro Arthur, foi um prazer, então, te ter aqui, te receber no nosso programa Videocast. Gente que pode. Agradecer o apoio do iFood Benefício também. E como forma de carinho, quero te entregar também, está aí ao seu lado, o meu livro Você em Ação. Esse livro foi lançado ano passado e ele fala não só da minha história de reinvenção, como a de vários convidados. E com certeza você poderia ser um excelente personagem aqui, porque o livro fala muito
principalmente de coisas que a gente conversou aqui, porque o importante não é o que acontece, é como a gente reage aos acontecimentos e constrói a sua vida, né? Então, você que quer se inspirar para vencer, está aqui o livro, que você leve esse exemplar. E se você também quiser deixar aí suas redes sociais para a galera te encontrar, fala aí quais são, inclusive, né, iFood Benefícios, vocês vão encontrar fácil. Mas como encontrar o Arthur aí nas redes sociais? Primeiro, muito obrigado pelo livro, é sensacional, muito bacana, estou ansioso para ler, acho que tem mensagens super importantes, né? Você em ação, vou me inspirar aqui para continuar vencendo. E onde te encontro? Oi? Onde te encontro? As minhas redes sociais são Arthur Freitas no LinkedIn, lá vocês podem encontrar um pouco mais do nosso trabalho. Eu posto bastante sobre iFood Benefícios, sobre tudo que a gente tem construído de produto, a gente fala, tem bastante conteúdo. Então, por lá vocês conseguem encontrar e acompanhar. E, claro, o próprio iFood Benefícios, além do nosso hub de conhecimento, principalmente voltado para temas de pessoas, de estratégia, que chama Acrescenta. Se você colocar no navegador Acrescenta, você vai encontrar, e lá tem muito conteúdo legal. Muito bom. Eu sou um seguidor seu do iFood Benefícios, inclusive o videocast que vocês lançaram, o Toin, tá muito bacana, parabéns. Obrigado. E é isso, galera, mais um episódio aqui do Gente Que Pode. Se você curtiu, vai aí e clica no curtiu, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e vamos construir juntos esse videocast aqui com histórias inspiradoras que vão aí te ajudar a ser um profissional e uma pessoa muito melhor e muito mais realizada. Valeu, galera!